Olá, este é o Visão Parlamentar gravado em home office em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado Sargento Rodrigues, do PTB, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Vamos falar sobre a proposta do governo Zema de ampliar o modelo de cogestão de unidades socioeducativas com organizações da sociedade civil e das resistências que o tema desperta. Acompanhe! Deputado Sargento Rodrigues, é um prazer recebê-lo mais uma vez no Visão Parlamentar. O prazer é nosso e quero agradecer aí a todos aqueles que estão acompanhando o trabalho deste programa Visão Parlamentar. Deputado, desde o mês passado vem sendo debatida na Assembleia a intenção do governo de Romeu Zema de ampliar o modelo de cogestão de unidades socioeducativas em várias unidades aí pelo Estado. Esse modelo já foi implementado em alguns lugares, Passos, Patrocínio, e no último encontro da Segurança Pública esteve presente o secretário de Estado de Justiça, Mário Lúcio Alves de Araújo, para tentar explicar aí as intenções do Estado. Qual a opinião do senhor a respeito dessa proposta? O senhor acredita que ela pode vir a solucionar problemas ou causar aí outras questões que não seriam adequadas para o sistema socioeducativo? Olha, a sua pergunta é muito importante nesse contexto, porque o que nós assistimos e ouvimos atentamente as explicações do secretário de Justiça e Segurança Pública, o general Mário Araújo, elas são estarrecedoras. Primeiro que não se privatiza esse tipo de atuação do Estado. Uma unidade de acolhimento, né? Um local de recolhimento, onde cumpre medida privativa de liberdade do menor infrator, do adolescente infrator, em que pese que, do ponto de vista técnico-jurídico, ele é menor infrator, ele é um criminoso, porque ele pratica um ato análogo ao crime. Então, ele é um criminoso. Muitas vezes, um latrocida, um homicida, um estuprador, e que não seria, do ponto de vista, eu diria, da segurança pública, da segurança das pessoas, que se repassasse isso a uma OCIP, uma organização da sociedade do civil, o chamado terceiro setor. Nós não podemos permitir que isso aconteça, e essa questão, ela veio à baila, ela trouxe um debate muito mais, eu diria, mais incisivo, à medida que ele anunciou essa intenção do Estado de estender essa cogestão. A partir daí, tomamos conhecimento que, inclusive, todos os agentes socioeducativos, sejam eles contratados pelo Estado ou servidores que prestaram concurso público e também os servidores administrativos, seriam removidos dessas unidades, designados, transferidos para outras unidades e ficaria a cargo a vigilância interna, a vigilância externa, a ressocialização. Olha, isso, na verdade, não pode prosperar de maneira alguma. Ao indagar o secretário Bernardo Alves Coelho, o subsecretário de Atendimento Socioeducativo, sobre quem iria fazer as atribuições previstas em leis dos agentes socioeducativos, ele disse que seriam os monitores dessa OCIP. É algo assim estarrecedor. Não se pode delegar poder de polícia e muito menos o monopólio legal e legítimo do uso de força. O uso de força são somente para agentes públicos que estão ali legitimados por lei, autorizados por lei, no caso de uma rebelião, por exemplo, o menor infrator. No caso de haver necessidade de dar uma revista, dar uma busca física no menor infrator, na hora que ele chega na unidade, na hora que ele é transferido, quando acontece uma rebelião, ou da busca em visitantes que estão lá visitando esses menores infratores, seja no veículo, seja na pessoa, isso não é competência de setor privado, não é competência do particular, isso não pode ser delegado. E o secretário Bernardo, deixou isso muito claro
que essas atribuições seriam repassadas a essa OCIP. É, na verdade, algo absurdamente ilegal. A lei que prevê em que circunstâncias, quais tipos de atividades o Estado pode transferir para a OCIP, não permite que a área de segurança pública possa ser repassada ou delegada. Vou repetir, não se delega poder de polícia e muito menos se transfere o monopólio legal e legítimo de força. Somente agentes do Estado, o agente socioeducativo, policial penal, policial civil, policial militar, o bombeiro, policial federal, rodoviário federal, a Guarda Nacional, são esses os agentes que detêm poder de polícia e monopólio de força. Então, há um erro gravíssimo. Primeiro, que a legislação não permite transferir para um OCIP. Não é atribuição, não está no rol da lei que permite. Segundo, as atribuições do agente socioeducativo também está prevista em lei, em decreto estadual. E o setor privado ou particular não pode, de forma nenhuma, exercer essas funções que elas são delegadas ao agente do Estado. Por outro lado, visam lucro. Como ficaria a ressocialização? Como ficaria esse critério? Né? Como se corrigiria? Como seria fazer a ressocialização, a punição, a anotação de faltas, todo esse controle previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a legislação que rege ao cumprimento do ato infracional, né, da sentença por ato infracional pelo menor adolescente. Ou seja, o senhor acredita que, além de prejuízos aos próprios servidores do sistema, os internos também seriam prejudicados com a adoção desse modelo? Os internos seriam prejudicados porque eles não têm pessoas qualificadas e muito menos autorizadas por lei a fazer essa função. As famílias dos internos também seriam prejudicadas porque seriam revistadas e não teriam, por parte desse cidadão do setor privado, o mesmo compromisso que tem o agente público. Não só o compromisso, mas como a responsabilidade. O agente público, por exemplo, se cometer um crime, ele pesa sobre ele um acréscimo de pena de 1/3 sobre o crime que ele cometeu. Isso não se aplica ao OCIP, a um integrante, a um particular que está exercendo uma função ali dentro do OCIP. Então, há todo o estatuto. O Estatuto do Servidor Público aplica-se ao agente socioeducativo. Prejuízo no cumprimento da medida socioeducativa pelos menores infratores, sobre todos os aspectos, cumprimento da vigilância, da contenção. Quando eu abordei o secretário e perguntei para ele, no caso de uma rebelião, como aconteceu em março deste ano, lá no CEIP, aconteceu uma rebelião com a fuga de 13 infratores e 2 agentes socioeducativos como refém, como que ficaria a contenção? O que é contenção? A palavra contenção é uso de força, é para conter uma rebelião. E quem pode usar essa força? O agente público. Não pode ser um integrante da OCIP. O secretário me disse simplesmente, não, nós vamos chamar a Polícia Militar. Muitas vezes, em determinadas localidades, até a Polícia Militar chegar, quem tinha que morrer já morreu, ou as mortes que poderiam ser evitadas não foram evitadas, ou o incêndio, a rebelião não foi controlada pelos agentes públicos. O OCIP não tem poder legal, não pode ter essa atribuição. Prejudica o menor infrator que está cumprindo a sentença, prejudica os familiares, prejudica o exercício da própria justiça, o cumprimento da sentença que foi imposta pelo juiz da infância e da juventude. Prejudica toda o que nós chamamos de persecução criminal, que, nesse caso, é aplicada ao menor infrator. Então, o que o Estado está fazendo? O Estado está buscando um meio, eu diria, mais rápido, mas nós aprovamos uma lei na Assembleia que ele pode fazer a contratação temporária, treinar esses agentes socioeducativos e evitar até que se faça um concurso público imediatamente. Busca-se gastar menos para um serviço que não pode, nem hipótese alguma, ser terceirizado a uma OCIP. O discurso oficial, então, do governo de que não haveria alternativa, que não fosse o fechamento de unidades sem essa adoção do modelo de cogestão, o senhor acredita que é uma falácia?
é uma falácia. Nós acabamos de aprovar uma lei estadual, o deputado André Quintão foi relator, o autor da lei foi o deputado líder do governo, o deputado Raul Belém. Essa lei permite essa contratação temporária, inclusive no período da pandemia, que está previsto até, conforme o decreto federal, a legislação em vigor, até fevereiro do ano que vem. Então, isso está estendido. Então, há tempo hábil de, através do processo seletivo simplificado, fazer o chamamento, treinar esses agentes e colocar nos centros de socioeducativo. O governo está escolhendo um caminho mais fácil, mais barato, mas é um caminho, eu diria, ilegal, absurdo e que, em hipótese alguma, o conjunto de deputados e deputadas aceitarão esse tipo de proposta. Nós já estamos antecipando, já alertei os demais colegas deputados e deputadas, ao presidente da Assembleia, e nós vamos fazer mudança no projeto de lei 2150, que nesse momento trata da contratação temporária. Então, é necessário frear o Poder Executivo, não permitir que eles cometam essa atrocidade que rasgue a Constituição Federal, que rasgue o Estatuto da Criança e do Adolescente e as demais leis estaduais vigentes. Modificando esse projeto, o senhor acredita que o Legislativo poderia impedir que esse processo de ampliação do modelo de cogestão siga adiante? Sim, nós vamos deixar explícito que aquela parte da lei estadual que trata da parceria com o terceiro setor, chamado CIP, deixar uma vedação clara, alterando-se a lei. Deixa-se uma vedação clara e não permitindo que as atribuições já previstas em leis dos agentes socioeducativos possam também ser delegadas ou transferidas a qualquer particular, inclusive as OCIPs. Então, uma vez colocado em lei, o governo não terá outra alternativa de buscar o outro caminho, que é o caminho que nós estamos indicando. Outro tema que vem sendo discutido com destaque na Comissão de Segurança Pública nesse semestre, deputado Sargento Rodrigues, é o déficit de efetivo nas forças de segurança do Estado. Quão grave é a situação nesse momento e seus efeitos para a população e para os profissionais da área? Quais são as carreiras mais afetadas e como que o senhor vislumbra resolver essa situação? Olha, nesse momento, desde o último Assembleia Fiscaliza, ocorrido em outubro do ano passado, nós acendemos uma luz vermelha na Comissão de Segurança Pública. Durante toda a prestação de conta dos chefes de polícia na Assembleia Fiscaliza, saltou aos olhos o gravíssimo problema de efetivo. Um ano depois, agora já entramos no mês de novembro, isso piorou muito mais. Primeiro, a Polícia Civil, em segundo, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Sistema Prisional. Muito grave, porque afeta diretamente o atendimento à população. Cai o nível de prevenção e repressão do crime, diminui a capacidade de resposta do aparelho policial junto à população do Estado de Minas Gerais. Então, afeta decisivamente a política estadual de segurança pública. Por outro lado, há uma sobrecarga de trabalho e esse círculo vicioso ele acaba por aumentar o adoecimento que nós chamamos de absenteísmo das forças de segurança pública, o adoecimento físico, mental, e isso causa baixa médica. Por quê? Por causa da sobrecarga de trabalho, porque nós temos um efetivo cuidando de tarefas e de carga horária de trabalho que deveria ser para um número maior. E isso tem reflexo direto. Isso é pior, porque o governo, à medida que tem esse efetivo e ele adoece, e ele baixa, que ele vai para o médico, ele se afasta da atividade profissional, da atividade fim, o governo vai aumentando esse buraco no efetivo. E o círculo vicioso vai aumentando o prejuízo para a população e para o corpo efetivo das forças de segurança pública. O que nós temos que fazer agora é dizer textualmente para o governo: o ato de governar é o ato de estabelecer prioridades em momentos, inclusive como esse. A hora agora é priorizar, convocar os excedentes da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Sistema Prisional, imediatamente, porque o número é ínfimo, é muito pequeno, e abrir concurso imediatamente, porque até um soldado chegar na ponta da linha, você tem um ano de concurso, com edital, com provas, com testes,
até mais um ano de formação para que ele chegue na ponta da linha para servir a população. É muito grave. Esperamos que o secretário de Governo, de Planejamento, de Fazenda e o secretário-geral do Estado possam entender a gravidade da situação das forças de segurança pública e autorizar a convocação imediata de todos os excedentes que estão aguardando na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros e no sistema prisional. A Comissão de Segurança Pública discutiu também recentemente a situação da Polícia Técnico-Científica em Minas. De acordo com o Sindicato dos Peritos Criminais, em 2015 o orçamento do setor era de 13 milhões. Em 2019 caiu para apenas 2,9 milhões de reais. O Estado conta hoje com cerca de 640 peritos criminais na ativa, para um quadro pessoal previsto em lei de 903 profissionais. Quais são os maiores problemas que essa situação tem acarretado, deputado Sargento? O impacto dessas deficiências aí para a instrução dos processos criminais em Minas. Olha, o inquérito policial ele é prejudicado em primeiríssima mão, mas é prejudicado ontem, como nós tivemos a oportunidade de fazer o debate na Comissão de Segurança Pública, nós citamos o exemplo da pessoa que morreu em Congonhal, que fica a 16 quilômetros de Pouso Alegre. Teve que andar com o carro da funerária, deslocar com o corpo da vítima por mais 132 quilômetros até a cidade de São Lourenço, por falta de médico legista da Polícia Civil. Então, o médico legista, o perito criminal, o auxiliar de perícia, que são as 3 carreiras necessárias, com a falta, a população sente na ponta da linha. O corpo de uma pessoa que é vítima de crime ou suspeita de ter sido morto através de um crime, de um acidente de trânsito, ele precisa passar por um laudo de necrópsia, ele precisa receber a atuação de peritos, e isso tem impacto no inquérito policial, que vai impactar no processo judicial lá na frente. Ou seja, a população está sofrendo. Pessoas, como foi o caso concreto que nós demos exemplo, tiveram que ir ao Estado, ao Judiciário, buscar uma indenização de R$200 mil por danos morais à família, porque quando a vítima foi liberada, depois lá em São Lourenço, o corpo já estava em estado de putrefação, com um forte mau cheiro, sequer pôde colocar o caixão, a tampa do caixão, com um visor de acrílico. O caixão foi fechado, inclusive a própria família, em algum momento, ficou em dúvida se estava enterrando aquela pessoa. Muito grave. Nós fizemos um apelo ao chefe da Polícia Civil para se empenhar para a reestruturação do ponto de vista do efetivo e também da logística, para implementar, de fato, na prática, tanto recursos humanos e logísticos, os PPIs, que são os postos de perícias integrados em 65 lugares no Estado. Hoje, apenas 16 estão devidamente equipados com seus recursos humanos. Muito grave. O cidadão mais humilde está sofrendo até na hora de enterrar o seu ente querido. Então, é uma parte da população muito prejudicada. O governo precisa priorizar. E uma das tomadas de iniciativas da comissão foi pedir à consultoria que elabore emendas para ser colocadas no PPAG e na LOA, prevendo para que haja uma amarração no próprio orçamento do Estado de uma destinação de um recurso maior para a Polícia Técnico-Científica em Minas Gerais. É muito grave. Os relatos são muito graves e os próprios superintendentes, o doutor Tales, e a doutora Tatiana, da própria Superintendência de Polícia Técnico-Científica, relataram com precisão todo o estado de penúria da Polícia Técnico-Científica em Minas Gerais. Deputado Sargento Rodrigues, muito obrigado por participar conosco mais uma vez do Visão Parlamentar, falando aí de temas importantes para o futuro da segurança pública no Estado, a questão da possível ampliação do modelo de cogestão nas unidades socioeducativas e também do déficit de pessoal que tantos problemas tem causado. Esperamos que, numa próxima oportunidade, a gente possa conversar sobre avanços nessa área tão importante. Muito obrigado, Marcos. Agradeço aí ao programa Visão Parlamentar. A Comissão de Segurança Pública continua firme, vigilante e atuante em defesa do povo de Minas Gerais. Muito obrigado.
Essa foi a edição do Visão Parlamentar com o deputado Sargento Rodrigues, do PTB, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Falamos sobre as resistências à proposta do governo Zema de ampliar o modelo de cogestão em unidades socioeducativas do Estado. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima!